Mas aí, bota as carinhas tudo. Bom, nós vamos começar, tá? Bom. Vânia está aí. É uma alegria ter a Vânia. Vânia! Tudo bem, gente? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Sandra também, dessa vez ela está conosco. Sandra. Uma alegria, viu, Sandra? Oi, Sandra. Tudo bem? Até porque, eu digo assim, uma alegria ter todos e todas, mas o caso da Sandra, que na última hora, no último encontro, ela não pôde por uma razão de um adoecimento em família, que ela teve que atender lá, né? Foi. Está aqui. É uma alegria. E sempre a gente vai começando, né? Isso aqui não é uma reunião de espíritas apenas, ou de religiosos, tem muitos aqui, mas a ideia, né, do coração ao alto, né? Aquela expressão latina, sussurrada, né? Coração ao alto, eu acho que tem todo sentido nesses dias em que nós estamos, né? Precisamos de pôr os nossos corações ao alto para ter esperança, alegrias, assim, interiores, né? Ainda esses dias eu participei de uma live da faculdade, do curso de medicina da Unirio, que é uma matéria, uma disciplina optativa, espiritualidade e saúde. Ah, muito bom, né? Foi a convite da Ana Rosa, a professora doutora Ana Rosa. E aí eu fui descobrir, talvez vocês já conhecessem, mas para mim foi uma novidade. E na enfermagem, pelo Conselho Internacional de Enfermagem, a esperança é uma categoria de cuidados de saúde que a enfermagem trabalha. Eles têm protocolos para fazer diagnóstico, para fazer intervenção, esperança, né? Sobretudo em período de incerteza, quando tudo parece meio vago, meio que perdido, né? Alentar a esperança, né? Nos sustenta, nos anima e também nos faz, e além de nós mesmos, nesse momento, para o mundo como está, né? E é isso. Então, a gente vai começando assim, nesse tom. Bom, né? Até mesmo tem alguns cursos de medicina que já estão mesmo tornando isso oficial. Ainda não é uma disciplina obrigatória, ainda é eletiva, mas que está tendo muito interesse por parte dos estudantes, que é medicina e espiritualidade. Realmente, é muito importante. E livros estão sendo lançados, né? Sem ser muitos, né? Isso científico mesmo. A OMS afirma a necessidade de trabalhar a espiritualidade em relação à saúde. E a espiritualidade, ela não é religião institucional, né? Ela pode ter vários significados, né? Para a psicologia profunda, do Carl Gustav Jung, né? É aquele estado de plenitude, fruto da individuação. Para o pessoal da terceira força na psicologia é a autorrealização, o Maslow chamava de experiências culminantes. Enfim, é esse estado de nós mesmos. Bem, dito isso, vamos começar. Eu quero começar esse encontro. É uma realização do laboratório, Minha galeria apareceu. de assistência social, o LabSUA, que, no sentido de oferecer o suporte tecnológico, de oferecer todo o apoio a uma realização, aí sim, e depois vai ser explicado melhor explicitado, de duas instituições. Uma é o SAPSE, o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita do SERJ, a Caetana nos representa aqui, o SAPS-SERJ, e também o SAPS
da Sociedade Espírita Jorge, aqui no Rio de Janeiro, aqui representado pela Isabel e pela Luz. Depois a Caetana vai falar sobre isso. Eu vejo aqui que o pessoal está falando ápice, eu vou explicar aos demais por que aqui no Rio é SAPSE. Porque no Rio, no Conselho Estadual do Rio de Janeiro, esse movimento a palavra lá, SAPSE, está no estatuto. Então, qualquer mudança, a gente tem que mudar o estatuto. E quando a gente vai mudar o estatuto, é assembleia, é a mão de obra, é caro. E custo, Um custo elevado. Então, foi ficando o SAPSE, está aí. Mas é a mesma coisa que o ápice de todo mundo e da fé. Vou pedir a Vivi, dando as boas-vindas, cumprimentando a todos e todas, com todo carinho. Eu vou pedir à nossa querida Vivi que coloque a primeira lâmina, porque vamos aproveitar esse momento inicial para dar algumas informações. A primeira é de última mão, ela é muito importante, deve ser divulgada. Eu recebi hoje do Conselho Municipal de Assistência Social. É uma oportunidade da gente, mesmo que seja um centro espírita, como é o caso da Irmã Rosa e de outros, que não estão inscritos no Conselho, nem são obrigados em estar para fazer o que faz, como a Sociedade Espírita Jorge também. Gente, tem que sair. Meu Deus. Eu vou pedir que mantenha o microfone fechado, tá? Por favor. Aí, é importante dizer que na normativa, na Lei Orgânica da Assistência Social, de 7 de dezembro de 1993, já constava a necessidade de se criar um cadastro nacional de entidades de assistência social. Agora, fazer um cadastro nacional não era uma coisa simples. Isso envolve a tecnologia. O tempo passou, aí veio uma alteração da Lei Orgânica de Assistência Social, por meio da Lei 12.435, aí aparece o SUAS dentro da LOAS, o SUAS vai para dentro da LOAS como uma lei, Sistema Único de Assistência Social, e lá, mais uma vez, se reforça o cadastro. E se diz mais, que para uma entidade ser reconhecida como entidade de assistência social, ela tem minimamente que se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social. 2. Em sequência, ela vai ser inscrita no Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social. Por essa razão, ocorre com regularidade um censo SUAS. Então, agora nós teremos mais um censo SUAS 2020, né? Quer dizer, aquelas entidades que estão inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, pelo Brasil afora, terão que fazer esse preenchimento. Tem prazo, são formulários diferenciados. Aqui, só um instantinho, Vivi. Ó, tem centro de convivência, o serviço de convivência, tem para centro-dia. Centro-dia são aquelas unidades de média complexidade que são serviços para pessoas com deficiência. E unidade de acolhimento de crianças, adolescentes e idosos. Aí aqui embaixo estão as datas, entendeu? Procurem saber disso no município de vocês, divulguem no movimento espírita, procurem saber. Isso aqui é do município do Rio de Janeiro. E a gente aqui, o Lab SUAS, ele existe para isso também. Ele vai orientar aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer uma live especial só para explicar esse preenchimento, porque as entidades têm muita dificuldade de fazê-lo, preenche errado, mesmo procurando a prefeitura, preenche errado, tem problema, não cumpre o prazo, tá bom? Esse é o papel
também, vou repetir, do lab suas, é tirar dúvidas, prestar orientação no campo da assistência social. Tá bom? Era isso. Vamos lá, Vivi. Na sequência. O Íris Virgulino é uma alegria tê-lo. Ele é sempre uma incógnita. Eu mandei vários recados sem saber se ele ia... Ele gosta de criar surpresa. Cheguei. Vamos lá. Bom, eu quero já fazer um convite. Alô, quem está presente? Um convite. Hoje, dia 17, nós temos esse encontro para tratar de um tema muito importante, a Caetana depois fala disso, mas nós vamos fazer um outro encontro daqui a 15 dias. Anotem, por favor, aí na agenda. Quem quiser, escreva aí no chat. Tá? Vai ser no dia 1º de outubro. Anotaram? 1º de outubro, às 16 horas. Tá? Veja bem, nós, do Lab Suas, junto com o projeto de vida, já estávamos há algum tempo trabalhando com as chamadas competências ou habilidades socioemocionais. Ainda esse ano, antes da pandemia, a Caetana e a psicóloga do Centro de Integração Empresa-Escola desenvolveram todo um trabalho junto aos adolescentes em ato infracional, que cometeram um ato infracional, de trabalho socioemocional. Vamos lembrar rapidamente que a adolescência é a mesma em todos os tempos. Os adolescentes de hoje, sob certo aspecto, não diferem do adolescente que eu fui. É um período de transformação, de mudanças, né? De construção de uma identidade. Nada obstante, cada geração de adolescente vive a adolescência segundo aquele contexto histórico-cultural. Que sociedade é essa que nós estamos aí, né? Daí o aumento do suicídio, da ideação suicida, da ansiedade, o aumento da automutilação. Então, procuramos fazer um trabalho preventivo. Aliás, esse trabalho preventivo nós somos até obrigados a fazer, porque há uma lei federal que obriga as instituições que trabalham com criança e adolescente a fazer essa prevenção, né? Orientação e informação. Aí veio a pandemia. Ainda esses dias, o doutor Drauzio Varela, em um artigo de domingo na Folha de São Paulo, colocou o seguinte título: o impacto na saúde mental da pandemia deixará sequelas por muito tempo. Muito tempo. Então, aí a necessidade de trabalhar esse tema, e nós colocamos um foco em cima de uma live que a gente já fez com a doutora Ana Rosa Airão, resiliência. Então, nós queremos fazer um trabalho no dia 1º de outubro, é a Caetana que vai conduzir o trabalho, sobre tutoria socioemocional, desenvolvendo habilidades emocionais com foco na resiliência, né? Como o encontro de hoje, que tem um documento que vai ser disponibilizado, nós estamos finalizando um documento, tá? Orientando o que é isso, quem é que pode fazer isso. Isso não é psicoterapia, não é essa a intenção. Isso é terapia, no sentido de cuidar do outro, mas não é uma psicoterapia. Então, esse é um trabalho que o Centro Espírita pode e deveria fazer. A demanda vai aumentar no Centro Espírita, no atendimento fraterno, vai aumentar no SAPS, e nós temos que estar preparados para isso. Isso é um trabalho muito, ainda que não seja psicoterapia, não é um trabalho que se faz de improviso, de qualquer forma. Então, quem é que pode fazer, o que precisa?
Então, nós vamos trabalhar esse tema no dia 1º de outubro próximo. Todos os que estão aqui, divulguem, são convidados. Exatamente como aconteceu para esse encontro, vai acontecer para vocês. Vão receber um convite, já com link para entrar, etc. Vamos lá. Segundo aviso. Vivi, por favor. Vivi, a próxima lâmina, por favor. Vivi, você está me ouvindo? Bom, Só um minutinho, Edivaldo. não é esse não, querido. Não, eu sei. Uhum. Ana Júlia, estou em reunião, minha filha. Isso é outro convite, né, que a gente vai colocar. O Lab Suas, Proteção Social, né, ele vai fazer uma jornada formativa a partir de outubro, tá? E vocês já podem entrar no site da AMA, vocês vão encontrar essa divulgação, eu já estou divulgando, tá? E o que é essa jornada formativa? Isso é um ponto importante a ser esclarecido, né? A assistência social, tal qual a saúde, tem um documento, uma política de educação permanente. Não há como a gente trabalhar sem estudar. Até no movimento espírita, a Benedita Fernandes, espírita através de Divaldo Franco, dizia que é preciso estudar a pobreza. A gente se acostumou, no velho modelo lá da assistência social, proteção socio-religiosa do século XIX, achar que para trabalhar com o pobre, tudo pode, de qualquer jeito. Não é verdade. E hoje a pobreza mudou de feição, ela é muito mais complexa. No dia de hoje, está sendo divulgado pelo IBGE o aumento da fome no Brasil, está aumentando a fome, famílias com fome, sem ter o que comer. Então, não há como fazer um trabalho dessa ordem sem estudo, sem conhecimento. Então, uma maneira da gente aprender dentro da política de educação permanente se chama supervisão técnica. O que é isso? Está explicado aí. É uma estratégia pedagógica de reflexão e estudo coletivo sobre o nosso dia a dia de trabalho. Senão a gente vira tarefeiro. Vai fazendo, não para refletir, não pensa, não troca, não é? E fica na rotina de sempre. Então, o Lab Suas vai oferecer um processo formativo. Como? Supervisão técnica. A gente vai usar experiências bem-sucedidas, boas práticas. Vivi, pode ir lá para o final para a gente poder avançar. Isso aí está no site. Aí, tá bom. Sobe um pouco, Vivi. Isso, aí. Bem, tudo que nós fizemos até agora, inclusive o dia de hoje, é um ciclo de trabalho que vai se encerrar e vai ter o seu momento com o trabalho do dia 1º de outubro. Vamos começar outro ciclo
é uma jornada formativa, né? Com o título Proteção Social e Proteção Socio-Religiosa. Tá? Com foco na convivência, que é o tema de hoje. E nós vamos fazer isso, aprender fazendo, usando duas boas práticas. Uma é a ação parceira, a Proteção Social e Educação, que é um trabalho na Rocinha, que já tem 3 anos. É uma experiência que já mereceu um trabalho escrito publicado em livro. Vamos ter um segundo trabalho escrito publicado em livro. E, recentemente, se inscreveu no programa Itaú Unicef e foi escolhido. Nós estamos num processo formativo no programa Itaú Unicef. É um programa com crianças da primeira infância, que é uma parceria com a escola, com o CRAS, um centro espírita, tem voluntário, já foi apresentado aqui. Tá? Então, e a segunda experiência também já foi apresentada aqui numa live, já é com criança de mais de 6 anos, criança adolescente, é o Acolher Jovem Fraterno, lá em Niterói, Remanso. Tá? A ideia é que a nossa formação seja feita a partir dessa escolha. Quem for se inscrever vai escolher em qual quer participar. Por exemplo, se uma instituição for participar, ela pode escolher que uma parte da equipe participa de uma e a outra equipe e outra na outra experiência. Eu tenho sido perguntado sobre isso, as pessoas estão dizendo, mas está acontecendo muita live, nós não temos tempo, a equipe está muito complicada, está muito preocupada. Né? Mas isso vai ser de maneira muito simples. Primeiro que não serão encontros semanais e encontros maiores talvez sejam bimestrais e vamos criar grupos de trabalho usando o Classroom, né? Para o trabalho direto, a pessoa entra a hora que possa, vai ter um mediador, um tutor. Tá? Eu acho que ele precisa se capacitar. Não há como a gente fazer esses trabalhos sem capacitação. Tá? Então, desce, Vivi, para eu concluir. Por favor. Bom, pare aqui, por favor. Quem quiser conhecer, né, se perdeu a live ou quer lembrar, é só clicar, está lá no site da AMA, eu já disse, clicar, vai conhecer as duas. E aí faz a escolha. Tá? Ou participa de uma, ou participa de duas, divide a equipe, aí cada um vai fazer como quiser. Continua, Vivi, para eu poder terminar. Como é que faz a inscrição? Bom, escolheu, há uma condição prévia. Para participar dessa jornada formativa, com a equipe técnica, com assessoramento, com material, é preciso estar inscrito no Lab Suas. E a inscrição, ela pode ser inscrição individual ou inscrição institucional. A individual é uma mensalidade de R$ 12,00 e a institucional R$ 36,00, dando direito a 5 participantes. Tá? Bem, esse recurso a AMA utiliza para fazer manutenção do seu trabalho, para pagar o site, pagar o telefone, e o que sobra de gasto de custeio vai para um fundo chamado Fundo de Investimento em Ações Socioeducativas, com os nossos meninos. Caetano sabe disso. Às vezes nós somos pegos numa emergência, um adolescente do Plano de Vida liga para Caetano de madrugada, tem que sair correndo da comunidade que está ameaçada de morte, e a gente tem que alugar a casa, arrumar alimento, enfim. Então, nós estamos com um fundo chamado Fundo de Investimento em Ações Socioeducativas. Então, inscrito no Labs, estando inscrito no Labs, vão receber um formulário de inscrição. E a inscrição está aberta até dia 28 de setembro. Tá?
Eu acho que é uma grande oportunidade de formar essa grande rede de conhecimento, trocar. Tá? Nós já temos alguns inscritos, pessoa física e jurídica, então está na hora. A última informação é que nós temos, se não me engano, 4 pessoas jurídicas inscritas. Tá? As pessoas jurídicas vão poder adquirir o meu livro, que vai ser vai fazer parte do conteúdo programático, por uma promoção. O livro na editora está por volta de R$ 45,00, mais frete, e nós vamos colocar um livro para cada instituição que se inscreva no Labs por R$ 36,00, preço de custo da editora, tá? Porque nós vamos usar o livro para divulgar o conteúdo, ok? Era isso. Quero agradecer e, antes de passar a palavra para Caetano, para tirar uma dúvida que alguns já me trouxeram sobre o tema de hoje, em 2013, esse livro foi lançado, Conviver para Amar e Servir, trazendo a proposta da convivência. E na segunda parte do livro tem o como fazer. Tá? Mas, ainda assim, muitas pessoas perguntam, mas e aí, como concretizar o espaço de convivência? Essa pergunta continua. Também, no documento lançado pela FEB, Orientação ao ápice, também, nas atividades, fala-se em grupo de orientação. Como fazer um grupo? Parece que é simples, mas não é tão simples assim. Tá? E, portanto, o trabalho de hoje, que é fruto de um trabalho feito, Caetano pode explicar isso melhor, tá? É uma ferramenta, é um como fazer. Tá? E a própria Política Nacional de Assistência Social trabalha muito com um grupo, chamado grupos socioeducativos. Não são grupos terapêuticos, são grupos socioeducativos. Trabalha muito com vínculo, são reuniões, troca. Tá? Então, esse trabalho de hoje está embasado em todo esse documento oficial do movimento espírita, está embasado em fundamentação teórico-metodológica da própria política de assistência social, como tem base nesse livro da professora Abigail, Convive e Convivência, que já fez uma live conosco. Tá? No livro, ela fala de técnica para escuta ativa. Ok? Então, como fazer? Vamos aprender como fazer? Então, passo para Caetano. Boa tarde, meus queridos amigos. Quero agradecer a presença de todos também, aí, como o Edivaldo já trouxe, todas essas informações. Esses últimos livros que eles apresentaram, realmente, todos foram assim, muito importantes para a formação do nosso trabalho de grupo, que a gente vem se desenvolvendo ao longo desse tempo. Né? E nós queremos abraçar todos, esperando assim, que teremos uma tarde assim, muito prazerosa, com troca de experiência, de conhecimentos, né, que vamos trazer. Mas tudo isso passa pela convivência, né? Apesar de nós estarmos virtualmente, mas nós estamos aqui, de olho, estou olhando aí vocês. Vivi, tu não está me olhando? Agora, de olho, estou de olho, né? E isso também é uma convivência, apesar de ser virtual, né? Então, nós vamos iniciar o nosso encontro buscando esse caminho seguro, né, que o Edivaldo mostrou aí, com essas bases técnicas, né? E que foi sustentado, orientado pelas labs suas, veio dando esse suporte para nós, e a gente conseguiu constituir esse instrumento técnico operativo do método da convivência. Então, como fazer, né? E isso vocês sabem que é o pulo do gato, o como fazer, né? Se qualquer pessoa que pega uma receita
Mas se não tiver o como fazer, a gente pode botar sal demais, não sabe o ponto. E uma roda de conversa é isso mesmo. O próprio nome está dizendo que é uma coisa que a gente pode achar simples, mas ela não é simplista, né? Então, ela precisa realmente de orientação, de uma técnica. Onde nós estaremos com vocês agora nesse instante. Esse resultado, esse trabalho foi resultado de algumas experiências que foram realizadas em algumas casas espíritas, como a Irmã Rosa, né? A Vânia, que está aí, que o Edivaldo ainda há pouco se referiu a ela apresentou aí. Na Casa Espírita Jorge, né? Que a gente chama Casa Jorge, já para os íntimos, que foi desenvolvida pela psicóloga Lourdes, né? E pela professora Isabel, que elas vão levar realmente a apresentar esse estudo para nós, e com a minha contribuição também, que sou do projeto de vida e do SAPS. E juntos nós conseguimos construir e ter esse resultado. Então, e esse trabalho foi desenvolvido tanto na Casa Espírita, como eu trabalho numa ONG, onde eu uso diretamente a roda de conversa. E durante esse tempo da pandemia, as pessoas, eu fiquei surpresa, né? Semana passada, a diretora da instituição disse: olha, Caetana, todos, quase que a maioria, está sentindo muita falta das rodas de conversa. Essa troca, porque, claro, o virtual é muito importante, a gente teve um ganho agora com o virtual, mas nada vai tirar o presencial, né? Em algumas circunstâncias, em certos momentos, o presencial é mais importante. Então, a gente pode fazer as duas coisas, né? O virtual e o presencial. E agora eu queria passar, então, a palavra para Lourdes e para Isabel, para poder apresentar esse filé mignon para nós, para a gente poder degustar agora de tarde. Ô, Caetano, eu vou pedir permissão a você e a Lourdes. Eu esqueci de pedir a Vivi. Vivi vai colocar aí no chat um link de um formulário que, além das perguntas que vocês vão fazer pelo chat, vocês depois vão responder a um questionário muito simples, ele não demora, é o nome, e-mail, uma pergunta. Por quê? Porque não queremos terminar esse encontro hoje. Nem é possível, por mais que a gente quisesse, né? Isso. Vão aparecer questões, dúvidas, a gente quer oferecer um assessoramento a quem queira implantar. Então, para isso, é preciso preencher esse formulário, ele é simples, para poder depois receber o material escrito, como fazer, receber os slides que vão ser apresentados e nós nos colocarmos como assessores. Eu não perguntei a Lourdes, eu fui muito abusado, não perguntei nem a Isabel, mas tenho certeza que ambas, como a Caetana, o Íris, que trabalha também com essa metodologia, nós estaremos juntos, à disposição, a quem queira implantar aí em qualquer lugar do Brasil. Eu tenho uma pessoa aqui do Amapá, né? Olha! É a Lena, a querida Lena, a quem eu dou um abraço. Seja bem-vindo, Lena! Se a Lena quiser implantar lá no Amapá e contar a gente vai com lá. Assessoramento, eu vou lá. A gente vai poder. Vamos, só preencher, tem que preencher aí o formulário, que a gente manda o material e ajuda a implantar. Tá? Vocês Obrigado. estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu sou a Lena. Sim. Sim. Deixa eu te falar, Edivaldo Roberto. O ano passado, Reinaldo Pontes esteve aqui com a gente. Nós já estamos num trabalho com o Reinaldo há uns 3 anos. E nós temos 3 espaços, 3 centros espíritas que estão desenvolvendo um laboratório de espaços. E o Reinaldo ficou assim encantado. E nós já estamos escrevendo a experiência para ele publicar, segundo ele, na 2ª edição do livro. Mas a gente está aprendendo, viu? A gente ainda está aprendendo, ninguém sabe nada. Escondendo o jogo. Isso pode ser uma notícia para todo mundo, né? Para mim não é, que ele me disse isso há uma semana atrás. Muito bom, pois parabéns. Então, eu tô chegando, tá? Desculpem aí minha ausência, mas eu estava com muitos problemas pessoais. Essa pandemia trouxe muita dor na família, aqui no Amapá. Não sei se vocês
acompanharam, mas eu estou de volta, tô voltando, tá? E a gente está aprendendo. Obrigada, Edivaldo. Demora no coração. Bem-vinda, com todo o carinho de todos nós, viu? Obrigada. Vamos lá. Posso? Posso? Podemos começar? Pode. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer muito ao Edivaldo, ao Serge, né? E eu faço esse agradecimento, claro, em meu nome, em nome de Isabel, que está aqui também, que é a diretora do SAPS, da Sociedade Espírita Jorge, Casa Espírita que nós participamos, né? Onde nós tivemos a possibilidade de implantar essa experiência das rodas de conversa a partir de um evento em que nós convidamos o Edivaldo, lá em 2016, no primeiro semestre ele foi, e fez um encontro conosco, com toda a casa, sobre a convivência, né? Essa nova direção de trabalho que já estava sendo posta, né? Como orientação para os centros espíritas, e a partir daí, então, o SAPS abraçou essa ideia, e aí nós começamos, então, a realizar experimentalmente, já em 2016, a partir de 2017, já mais estruturado, essa ferramenta operacional, né, técnico-operacional, que são as rodas de conversa, né? Então, inclusive, a partir daí, foi que nós também pudemos, né, no ano passado, finalizar um documento, né, que é um projeto de intervenção, onde está todo o material detalhado, toda a nossa experiência ali detalhada, toda a fundamentação teórica, em que o CERJ nos apoiou, e aí foi realizado também um evento onde nós pudemos ali distribuir, pelo menos para o Rio de Janeiro, mas que já está, com certeza, vai estar disponível, inclusive a partir desta live, para quem quiser receber, porque é um documento que traz orientações importantes para esse como fazer que Edivaldo está trazendo, Edivaldo e Caetana, né? Então, vamos começar, lembrando que, como o Edivaldo já falou, a gente vai ter depois um tempo para perguntas, então eu vou trazer algumas coisas iniciais e a gente vai, então, começando. Está aí, esse é a capa desse documento, né? Que Rodas de Conversa na Casa Espírita, que está disponível, inclusive, no site do CERJ, né? Instrumento de promoção social na perspectiva da proteção socio-religiosa. Então, ao pensar nesse nosso encontro, né, de hoje, a primeira questão que me veio à mente foi uma fala de Emmanuel, né, que está em seu livro Consolador, onde ele se refere à feição divina da assistência material. Tá? No caso, ele chama de caridade material, e a gente, né, sabe que tem uma amplitude maior. Mas essa feição divina, ele diz que só será alcançada quando nós trabalharmos no sentido de renovar os valores íntimos da criatura humana. Ou seja, o trabalho da assistência material, ela é muito importante, necessária, e não podemos, na nossa realidade, de maneira nenhuma, abrir mão deles. Mas para podermos manter, né, ou desenvolver essa feição divina, a gente precisa trabalhar no sentido de agregar valores éticos para a pessoa humana, porque assim nós vamos poder renovar, né, esses valores de cada um contribuindo para uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, né, uma sociedade mais igualitária,
uma sociedade transformada para todos nós. Então, essa proposta das rodas de conversa, ela surgiu para nós como uma possibilidade de nós ampliarmos esse aspecto, tá? Da feição divina do trabalho, né? Ampliarmos o aspecto da promoção social que deve estar contido em todas as ações de assistência material, através, é lógico, dessa perspectiva maior, que é a perspectiva da convivência. Tá? Então, nós começamos a fazer essa experiência das rodas de conversa, realizando esse trabalho com as famílias do Morro dos Macacos, que já eram atendidas na assistência material pela sociedade, pelo SAPS da Sociedade Espírita Jorge. Foi então que a gente sentou e pensou, bom, vamos ver de que forma a gente pode ampliar esse trabalho para essa feição que a gente quer. Tá? Mas o que são as rodas de conversa? Tá? As rodas de conversas, elas são uma ferramenta metodológica, tá? É um instrumento de convivência, tá? Um instrumento para a gente disseminar e aproveitar o máximo possível da convivência. E é uma ferramenta que pode ser utilizada em diferentes contextos. O Edivaldo acabou de falar agora há pouco na utilização da ferramenta da roda de conversa como um instrumento de formação. Então, ela pode ser utilizada em diferentes contextos e para várias finalidades. Então, nós podemos definir as rodas de conversa como uma metodologia participativa, justamente porque ela favorece uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais dinâmica e mais produtiva entre todos ali na convivência. Tá? Como o próprio nome já sugere, é conversar numa roda, mas também, como o Edivaldo falou, não é somente fazer uma roda de qualquer maneira, existem direções, observações, coisas a serem, que precisamos tomar cuidado, que precisamos realizar, mas é conversar numa roda formada por diferentes pessoas, tá? E que seja um dos primeiros pontos, né, desse como fazer, é que seja num ambiente propício. Ou seja, uma roda de conversa não é algo que a gente possa fazer em qualquer lugar, no meio de um monte de pessoas que estejam passando, falando, fazendo barulho, que não estejam participando diretamente desta atividade. Então, esta é a conotação do ambiente propício. Por quê? Vai ser importante que as pessoas possam se sentir à vontade para conviver, para falar, para escutar, para trocar as suas experiências à vontade, né? Interagindo um com o outro, porque esse é o verdadeiro sentido da convivência. Então, a gente não usa, por exemplo, mesas, mesmo num ambiente propício, mais privativo, a gente evita, porque a roda, ela é muito democrática, né? Estão todos ali sentados numa roda, não tem ninguém na cabeceira, embora, lógico, para realizar o trabalho com qualidade, seja importante para atingir os objetivos que a gente quer, seja importante que a gente possa contar com facilitadores treinados, né? Como também foi falado de ser necessário, tá? E por que tudo isso? Porque é importante a gente levar em consideração que é na relação com o outro que a gente se constitui como um sujeito singular. É na relação com o outro que a gente se torna, que a gente é, tá? Então, a partir dessa convivência, a gente vai buscar esse sujeito em cada um de nós, inclusive o sujeito de direito que somos, tá? Então, essa é uma das mais eficientes formas que a gente pode encontrar de crescimento pessoal.
ou seja, na relação com o outro. Porque teremos uma oportunidade de desabafo, pode ser que isso aconteça. Muitas pessoas vão para a roda e precisam, às vezes, desabafar, e aquele desabafo é algo que atinge a todos, que vamos dizer, envolve a todos. Porque mesmo sem falar, aquela outra pessoa pode estar abafada do mesmo jeito que aquele sujeito que está ali compartilhando, né? É uma oportunidade de aprendizado, porque todos os que estão ali estão podendo aprender coisas, aprender, né? Ou seja, receber informações que não tinham a partir da troca, tá? E aprender, guardar dentro de si. Porque o diálogo, né, é exatamente esse momento de partilha, de uma partilha singular ali na roda, nessa configuração que a gente está pensando, tá? Esse diálogo é interessante, é importante, porque para além do conteúdo abordado, para além do tema que a gente pode desenvolver na roda, ele pressupõe um exercício muito importante para todos nós e que nem todo mundo tem a possibilidade de exercitar isso, que é o exercício da fala e da escuta. Gente, isso não é fácil. Exercitar a fala é difícil, porque a gente na roda, a gente exercita isso porque a gente precisa pensar no que vai falar, né? Como vai falar, né? Quando uma pessoa fala, os outros já se colocam em posição de escutar, ou seja, agora não é a minha hora de falar, agora é a minha hora de escutar. E quando alguém está falando, não somente os outros escutam, mas a própria pessoa se escuta. E isso também é muito importante. Se escutar. Não apenas escutar o outro, mas se escutar, que às vezes a gente se preocupa tanto em falar, que não está nem escutando a si próprio, tá? Então, é a palavra que circula na roda, tá? E a escuta. É importante a gente pensar que, através dessa postura, a gente possibilita também uma escuta singular. Porque a gente vai estar escutando aquele sujeito que está falando, e ele está falando de si. Então, quem está ali facilitando a roda, coordenando aquela roda, também tem a incumbência, vamos dizer assim, de favorecer que a palavra realmente circule, para que ela não fique somente centralizada num ou no outro. Isso é muito comum e natural de acontecer numa roda de conversa. Sempre tem aquele que mobiliza mais, é mais falante, é mais extrovertido, e aí fala. Se deixar, ele vai tomar conta ali, e a palavra não vai circular. É preciso dar voz a todos, né? Então, essa é uma observação importante para que os facilitadores estejam atentos, tá? E a roda também possibilita, essa ferramenta, ela também possibilita o uso de outras técnicas, como, por exemplo, dinâmicas de grupo. Estando ali na roda, a pessoa pode, né, os facilitadores podem aplicar alguma dinâmica que vá favorecer o trabalho, né, um contar de histórias, alguma coisa que a roda não é fechada, ela é aberta para outras possibilidades, tá? Então, vejam bem, eu até trouxe a respeito da escuta uma fala, né, de Lacan, que é um autor muito conhecido na área, né, da psicologia, que fala que a arte de escutar equivale quase a de bem dizer. E é verdade, porque às vezes a gente não precisa falar nada, basta escutar. Mas não é qualquer escuta, é uma escuta atenta, uma escuta singular,
uma escuta diferenciada, uma escuta ativa, né? Então, essa possibilidade de conversa, né, ela é capaz de desenvolver vínculos, porque ela traz essa convivência, né? É a presença do outro que vai implicar no desenvolvimento de capacidades relacionais. É isso que a convivência nos traz a todos, né? Uma das possibilidades, né? Uma das importantes contribuições, desenvolver habilidades relacionais. Então, envolve emoções. E é um exercício para a gente lidar com as nossas emoções. Envolve o respeito ao outro, né? Envolve aprender a ouvir e aprender a falar. Eu não vou falar de qualquer jeito. Eu não vou... A gente percebe que as pessoas ali na roda não utilizam, talvez, muitas vezes, o mesmo linguajar que estariam utilizando em outros lugares. É um exercício, né? Aguardar a vez e, principalmente, uma coisa muito importante que a gente observa nas rodas de conversa é aceitar as diferenças. Porque a gente está ali discutindo, debatendo um tema, um determinado conceito, né? Um determinado conteúdo, e é muito natural que surjam opiniões diferentes. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas o facilitador vai ali também manejar, mediar as situações, porque não significa oposições, né? Significa aceitar as diferenças. E, às vezes, essas situações, opiniões, enfim, pensamentos diferentes, eles são mesmo complementares, né? Então, aceitar as diferenças é um exercício também muito importante que está presente e pode ser executado ali, né, nesse trabalho das rodas de conversa. Agora, eu trouxe também uma outra uma outra fala, que é da escritora Clarice Lispector, que vocês estão vendo aí no slide, que me chamou muito a atenção, que diz, ouve-me, ela diz, né? Ouve o meu silêncio. O que falo nunca é o que falo, e sim outra coisa. Ou pelo menos não é só o que falo, né? Mas tem mais além disso. Capta essa outra coisa de que, na verdade, falo que eu mesma não posso. Então, o que a gente pode pensar a partir disso, né? Que as narrativas dos participantes, né, em relação aos temas propostos nas rodas, elas contribuem para uma compreensão ampliada do que é a realidade social na qual estamos inseridos, tá? Porque as demandas das famílias, que são acompanhadas pelos SAPSes, geralmente elas partem, sim, de necessidades de ordem material. E essas, a gente já está, né, assim, calejado de saber como atender e fazer o possível e tentar atender da melhor maneira possível. Porém, cada uma dessas famílias, ela carrega consigo demandas de outra natureza. De uma outra natureza que nem sempre elas nos chegam pela palavra articulada, né? Assim, através de frases bem organizadas, né? Mas elas nos chegam e podem ser traduzidas, né, como pedidos de respostas às muitas questões que elas estão trazendo consigo junto com essas demandas de ordem material, tá? São muitas questões que perpassam a sua própria história de vida, né? Que precisam ali a gente compreender, que precisam a gente acolher. Só que, para que isso aconteça, é preciso a gente oferecer uma escuta disponível, tá? Capaz de perceber isso, que nem sempre é dito, né? Mas demonstrado. Como? É demonstrado através de posturas, uma palavra solta, né?
uma postura, uma palavra, uma conduta que traduz a dor, e que às vezes a gente até interpreta de uma maneira mais equivocada, que traduza uma desesperança, né? Uma impotência, né? Daquela família, daquela pessoa que está ali, não está à toa ali. Existe uma razão para isso. E a razão está na sua própria história de vida. Tá? Ela a vida inteira recebeu dificuldades, teve que lidar com dores, com perdas, com nãos, né? Para as suas demandas. Então, essas respostas, né, que eles pedem, ou esse bem dizer que lhes pode chegar, poderá chegar de diversas formas. Uma delas é a escuta singular, o acolhimento, né? A convivência, a orientação, o esclarecimento, que são valores muito especiais, tão quanto ou mais, enfim, do que apenas a entrega da sacola ou da cesta, enfim, né? Então, outra coisa importante é que quando as pessoas vão para as rodas de conversa, é bom a gente lembrar que elas não vão sozinhas. Mesmo que vá apenas uma pessoa daquela família, né? Cada uma delas, ou daquela realidade, daquela comunidade, cada uma delas leva junto com a sua fala, com a sua experiência, experiências e vivências de toda uma coletividade, de um coletivo, o coletivo de onde elas vêm. Aquele coletivo que elas vivem, elas estão ali representando. Então, é como se elas fossem uma ressonância desse coletivo onde elas vivem. E assim, o que acontece? Elas produzem, e muitas vezes elas reproduzem conceitos que são fundamentais para as suas vidas, a partir desse diálogo, elas reconstroem, né? E aí, elas voltam para esse coletivo e elas levam também tudo que elas puderam aprender, agregar para esse coletivo. Isso é muito importante, porque isso é se tornar protagonistas de suas próprias vidas, o que é, gente, muito importante, tá? Então, falando assim, de um modo geral, quais seriam os objetivos das rodas de conversa, embora tudo que a gente está falando aqui, que aconteçam, são objetivos, né? De um modo mais amplo. Mas, de um modo mais concreto, os objetivos das rodas de conversa seriam criar espaço de conversa, ou seja, um espaço capaz de potencializar o diálogo, tá? Onde o diálogo possa acontecer sobre temas, sobre conteúdos que sejam relacionados ao contexto de vida desses participantes. Porque se não for um tema, um conteúdo que seja de interesse deles, né, das suas próprias vidas, realmente não vai agregar nada. Eles mesmos não vão se interessar. É por isso que a gente, quando vai planejar o nosso trabalho, né, para o ano, a gente parte das sugestões de temas deles, né? Eles sugerem os temas, para que a gente possa, então, trabalhar e devolver uma possibilidade de diálogo sobre aquele conteúdo que eles sugeriram. Outro objetivo seria favorecer troca de experiências, como já foi falado, né? Favorecer essa troca de experiências entre os integrantes da roda, através da convivência, da interação de um com o outro, né? Nessa convivência que seja fraterna. E é a partir dessa troca de experiências que tudo vai acontecendo, tá? Outro objetivo seria oportunizar a ressignificação
dos conteúdos abordados, que é justamente um dos objetivos principais, que é ampliar o entendimento a respeito dos temas, porque já que eles trouxeram os temas, é porque eles têm interesse em entender, né, em compreender, né? E aí a gente pode auxiliar para que essa compreensão seja ampliada, né? Seja uma compreensão menos focal e mais geral, para que cada um possa tirar as suas conclusões, refletir e elaborar. E o último objetivo que nós traçamos, né, que seria o autodesenvolvimento. Então, através das rodas de conversa, a gente pode incentivar esse autodesenvolvimento e também, como eu falei, o desenvolvimento desses pequenos coletivos, porque a pessoa vai e volta para o seu ambiente, né? Então, através desse processo reflexivo que a gente favoreceu ali na roda, essa pessoa vai voltar também transformada e também tem a possibilidade, né, o potencial de transformar aquele coletivo em que vive. Bom, vamos falar então de planejamento, né? A gente está aqui falando do como fazer desde o início. Então, é muito importante o planejamento das rodas de conversa. A preparação para que a roda de conversa aconteça, tá? Então, como é que nós fizemos lá na Sociedade Espírita Jorge? Isabel e eu, a partir do total de pessoas atendidas, a gente dividiu em grupos, tá? A gente foi verificar quais espaços na casa a gente tinha para utilizar, que pudesse ter oferecer essa privacidade, que pudesse oferecer um ambiente favorável para que o diálogo pudesse fluir, porque não dá para fazer esse trabalho com todo mundo junto, se for um grande número de pessoas, né? Como a gente tem lá na Sociedade Espírita Jorge. Então, a gente formou grupos, né, menores. O ideal é que seja assim, até 15 participantes, sabe? Porque sempre tem uma ou outra falta. No máximo 20, que é o que a gente precisou fazer lá na Sociedade Espírita Jorge, porque era o número de... Lá são muitas pessoas e a gente tem várias... A gente não tem muito espaço, como a maioria das casas espíritas, tá? Mas o ideal é que o número não ultrapasse 15, porque para que a gente possa ter ali, né, a convivência acontecendo de fato, tá? Então, os temas... é importante dizer, como é que a gente dividiu? A gente, então, a partir dos grupos, a gente colocou, né, a gente fez uma divulgação, um pedido, e a gente conseguiu, então, voluntários para se tornarem coordenadores e facilitadores, né, que é a mesma coisa, das rodas. Então, cada grupo é importante que tenham 2 coordenadores da roda de conversa, ou 2 facilitadores, porque é sempre bom que não fique uma pessoa sozinha, né? Porque 2 pessoas ali, uma oferece apoio à outra, né? São 2 pessoas que podem ali trocar, às vezes é uma necessidade qualquer, alguém precisa dar uma atenção, tem que sair para qualquer coisa, enfim. E aí a outra pessoa está ali. E é importante que essas 2 pessoas se sentem juntas na roda de conversa, sabe? Para não dividir o foco de atenção, tá? Para que seja ali direcionado para aquele mesmo lugar. Porque senão, quando assim, né, quando alguma coisa for falada, para que a roda não fique, mas a referência é aqui ou a referência é ali. Estão os 2 juntos, então a roda está ali acontecendo e o grupo tem nos facilitadores uma referência.
tá? Então, eles olham para o mesmo lugar. E isso é muito importante, tá? E os temas conversados, eles são propostos, como eu disse, pelos participantes e que sejam de interesse do grupo. E é importante, gente, a gente planejar como serão abordados esses temas. Porque, se a gente não planejar, a gente pode ser pego ali, né, numa situação que a gente não saiba como lidar. E muitas vezes a gente não conhece os temas, a gente precisa estudar um pouco, ler alguma coisa sobre os temas que foram ali sugeridos, né, para que a gente tenha algum certo domínio, né, sobre aquilo que vai ser conversado na roda de conversa, tá? Então, estudar os temas, preparar o material a ser utilizado, porque às vezes a gente vai desenvolver alguma dinâmica, alguma coisa que precisa de um material. Então, preparar a sala, a gente, antes dos participantes chegarem, é importante a gente ir, preparar a sala ou as salas, se for mais de um grupo, já deixar as cadeiras em roda, né? Já está tudo direitinho, a sala ali, com a janela aberta, a cortina fechada, sei lá o quê, como é que vai ser, tudo prontinho ali, e a gente, então, estar ali para quando as pessoas chegarem, ou como acontece lá na SESG, a gente pega as pessoas lá embaixo, as salas ficam lá em cima, né, das rodas, a gente sobe com o grupo, senta ali, e aí a gente, então, já está com tudo preparado para realizar o trabalho. E sempre, assim, valorizar as colocações dos participantes, tá? A pessoa vai falar, às vezes ela tem vergonha de falar porque acha que o que ela vai falar não é importante, é uma coisa que não tem valor, né? Então, é importante a gente sempre valorizar aquilo que cada participante fala, mesmo que seja algo que seja simples, né? Mesmo algo que a gente considerar que seja óbvio, enfim. E a gente remeter isso à reflexão de todo o grupo, né? A gente remete, olha, fulano falou isso, poxa, que coisa importante, não é mesmo? O que vocês acham? Aí uma outra pessoa vai dar uma contribuição, fala alguma coisa sobre o que pensa a respeito daquilo, e assim é que as pessoas vão... isso vai ensejando um compartilhamento, né? Que inicialmente ele é mais tímido, mas depois, com o fluir da convivência, né? Com os laços que vão acontecendo entre as pessoas, né? Essa interação com o outro, ela vai ficando mais fluida, ela vai ficando mais próxima, tá? E então, nós, ali na SESG, a gente sentiu a necessidade de elaborar um roteiro, tá? Da roda de conversa. Então, é um roteiro que, quando a gente faz as rodas, é um roteiro que, assim, como a gente tem mais de um grupo, mais de uma roda de conversa lá na SESG, todos os grupos seguem sempre o mesmo tema. O tema que vai ser abordado num grupo será o mesmo tema que será abordado no outro, mesmo com outras facilitadoras, é claro, cada roda tem as suas facilitadoras, as suas coordenadoras, e também até para evitar a gente poder trabalhar as coisas e sentir em cada grupo que cada grupo também é singular, cada grupo traz também as suas opiniões, as suas diferenças, né? Então, a gente elaborou esse roteiro e os temas são sempre elaborados a partir desse roteiro, tá? Como seria esse roteiro? Bom, primeiro item. Chegamos, as pessoas estão lá sentadas numa roda, tá? Várias cadeiras ali em roda. Uma outra coisa importante, que não seja oval, que não seja quadrado, é roda. Porque a roda, além de ser democrática, ela possibilita que todo mundo se veja. Isso é muito importante,
Tá? A gente já teve experiência, acabou para acomodar na sala, a roda começou a ficar oval, aí quem estava aqui desse lado não via quem estava desse lado, e aí a interação não era tão boa. Tá? Então, chegou, todo mundo está sentado ali na roda, os coordenadores da roda vão dar as boas-vindas. Tá? Brevemente. É só um bom dia, uma boa tarde, enfim. Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Poxa, estamos muito felizes, tá? Vai ser muito legal e tal. Simplesmente. Logo em seguida, a gente lança o tema que vai ser abordado naquele dia. Simplesmente e assim, ó, bem claro. Hoje vamos falar sobre, por exemplo, desafios da vida, que foi um dos temas que nós discutimos lá e que foi muito interessante. Mas pode ser outro. Hoje nós vamos falar sobre educação sem violência. Ou hoje nós vamos falar sobre cidadania. Todos esses temas foram abordados lá nas nossas rodas de conversa. Mas vamos ficar com esse tema. Então, ó, chegou. Sejam bem-vindos, que bom, aí tal, deixa o pessoal sentar, todo mundo acomodadinho. Vamos lá, gente, vamos começar e tal. Hoje nós vamos falar sobre desafios da vida. E aí já partimos para a sensibilização. Então, vocês podem ver que esses 3 itens, eles são muito rápidos. Para quê? Para que a gente possa deixar o maior tempo possível para a conversa na roda propriamente dita, tá? E a sensibilização é o quê? É uma ação que sirva assim, de disparador para a conversa, né? Que sirva de link. É algo que chame a atenção das pessoas para começar a conversa, para ajudar ela a fluir, né? Então, pode ser o quê? Pode ser uma dinâmica de grupo, pode ser contar uma pequena história, tá? Uma vez a gente, falando sobre diversidade, a nossa sensibilização foi contar a história do macaco e do peixe, que foi muito interessante. Uma pequena historinha, assim, que era... o macaco vinha andando lá, né, pela floresta, e aí ele viu um laguinho. Quando ele olhou para dentro do laguinho, ele viu um peixe. Só que ele não conhecia o peixe. E ele achou que o peixe estava se afogando. Então, o que ele fez? É uma história muito conhecida, vocês devem conhecer. Ele pegou o peixe e botou na mão dele, na ânsia de salvar o peixe. E o peixe ficou pulando ali na mão dele, pulando, saltando para lá e para cá. E ele disse, ai, como ele está feliz porque ele está sendo salvo. E aí o peixe, dali a algum tempo, morreu. E aí o macaquinho falou, poxa, que pena que eu não consegui chegar antes para salvá-lo. Ou seja, é a diversidade, é aceitar, olhar o outro com as suas diferenças, né? O peixe e o macaco são diferentes. Quantas diferenças nós temos entre nós, né? E perguntar ao outro como é que é, descobrir, entender como é que o outro é, né? Ver que tipo de ajuda o outro quer. Nesse dia do tema do Desafios da Vida, nós aplicamos uma dinâmica, né, que foi a caixa do desafio. Então, cada coordenador, né, preparou antecipadamente uma caixa, né, fechadinha e escreveu do lado de fora, caixa do desafio. E lá dentro botou uma porção de papel para esconder uma barra de chocolate, escrito coma a barra de chocolate. Só que isso estava bem escondido, né? E a gente não disse o que tinha dentro da caixa, nem mostrou, mas a gente, nesse item da sensibilização, fez assim um suspense. Olha, nós vamos falar sobre os desafios da vida. Aqui está a caixa do desafio. No final, cada um de vocês vai ter que cumprir o desafio que está aqui dentro. Que desafio será esse? Será que é difícil? Será que é algo vergonhoso? Será que é algo impossível? O que será? E ficou aquele suspense assim. No final, então, a gente fez a dinâmica, né? Que enquanto tocava uma música, a caixa ia passando de mão em mão, até que a música parou e quem estivesse com a caixa na mão deveria
abrir, ver qual era o desafio e cumprir. Então, ao abrir, ver qual era o desafio, estava escrito coma a barra de chocolate. E aí a gente pôde trabalhar também com essa questão. Os desafios nem sempre são tão difíceis como a gente imagina, que a gente, muitos ali partilharam o desafio, partilharam o chocolate com outros do grupo. Então, gente, é para dar uma ideia de que esses 3 itens, eles são rápidos, tá? E aí a gente passa para o 4º item, que é a conversa na roda, propriamente dita, tá? Então, como é que a gente faz, né? Depois, então, dessa sensibilização, é o momento em que nós vamos contar com a participação de todos, né? Onde o tema vai ser dialogado, o tema vai ser refletido. E aí a gente elabora, assim, né, para esse item, para nós, facilitadores, algumas perguntas que também sirvam para movimentar ali a conversa, né? A reflexão. Então, a gente, por exemplo, nesse tema dos desafios da vida, a gente começou, o que é um desafio? Aí um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Quais são os desafios do nosso dia a dia? E cada um, né, já vai dizer, o meu desafio é esse, o meu é aquele, muitos desses desafios são comuns, né? E aí a gente vai, as pessoas vão falando, e conforme as pessoas vão esgotando aquela parte, né? A gente vai lançando outras perguntas. Como nós lidamos com esses desafios, né? E às vezes é difícil conseguir sozinho. O que a gente faz se a gente não estiver conseguindo vencer aquele desafio sozinho e tal, né? E assim a gente desenvolve, aí leva mais ou menos uma meia hora de conversa mesmo, na roda, de reflexão sobre o conteúdo que está sendo ali abordado. E, por fim, o último item, que é o fechamento. Como é que a gente faz esse fechamento? A gente realiza esse fechamento com algum item que seja uma passagem do Evangelho, né? Porque nós estamos ali numa casa espírita, então a gente realiza esse fechamento com alguma passagem evangélica que remeta ao tema, né? Então, a gente muitas vezes coloca assim uma frase, um pequeno parágrafo, alguma coisa escrita e distribui para as pessoas, mesmo que a gente leia, o que a gente sempre faz com essas pessoas, né? E porque eles gostam de levar para casa, tá? E, por exemplo, nesse dia dos desafios, a gente fechou com a história do paralítico de Cafarnaum. O desafio ele teve que vencer para poder descer pelo telhado, né, com a ajuda dos seus amigos, para chegar ali onde estava Jesus e pedir a sua cura. Então, foi um sacrifício, foi um desafio, mas valeu a pena, tá? Então, esse é o roteiro da roda de conversa que a gente utiliza sempre, né, como um orientador e facilita bastante a gente. Bom, alguns temas que foram propostos pelos participantes estão aí, para vocês terem uma ideia, né? Família, né? Preconceito, cidadania, sexualidade, DSTs, drogas, como lidar e ajudar, ou seja, são temas que vocês podem ver aí do cotidiano, né, de todos, de interesse de todos, tá? E aí a gente no final do ano, faz sempre uma avaliação, e aí tem algumas frases sobre as avaliações, né, dos participantes, dizendo que foi, né, que foi muito bom, né, que fala-se sobre tudo, fala-se sobre o dia a dia. Esse é um retorno para a gente, né? Que é melhor do que todo mundo junto. Estavam se referindo aí à palestra, né? Ninguém presta atenção, porque se todo mundo junto for um grupo grande, as pessoas acabam realmente não participando tão ativamente, né? É outra proposta, né? A gente troca as opiniões, né? Interessante essa. Eu era braba pra caramba, mas agora eu sou mais calma, eu converso. Isso é muito importante, né? Às vezes não falo, mas eu estou com algum problema e escuto.
Os assuntos foram bons, tirou muitas dúvidas, ajudou a pensar na vida. Teve mudança no agir. Eu agia de outra forma, ou seja, afetou a pessoa de alguma maneira, né? Ter mais paciência com os outros. Eu sou muito fechada, mas agora eu sei conversar mais, sabe? A pessoa falou, muito bonito, né? Dar as palavras que precisam, um conselho, né? Abriu a mente, enfim, são os retornos que a gente pode ter com a proposta. E, por fim, a compreensão de que o diálogo é rico na produção de novas perspectivas e melhoria da qualidade de vida das pessoas nos leva a encontrar, nas rodas de conversa, um instrumento potente de convivência e oportunidades para o crescimento pessoal e promoção social. Tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje, né? E agora eu acho que a gente pode ir para outra parte, né? Queremos te agradecer pela bela explicação que tu deste, marcadinho para nós, né? Todo esse passo a passo da roda de conversa. Eu acho que é muito importante a gente saber desses detalhes que foram destacados. Mas mesmo assim, né, Lourdes, pode haver ainda alguma dúvida ou necessidade de algum esclarecimento. Então, eu queria pedir para a Vivi verificar se tem alguma questão para você ler para nós, Vivi, e aí a gente pode responder, eu, você, a Isabel, se quiser responder, claro. Tá? Sem dúvida. Lourdes, Vivi? Sim, eu vi algumas questões, sim, aqui no chat. Deixa eu rever aqui desde o início. Já. Enquanto ela procura, eu quero lembrar que algumas pessoas estão conseguindo preencher o formulário através do link e outras não. Mas a Vivi está ajudando, ela pode mandar por e-mail, enfim. Tá? A Liz pergunta, essa roda pode ser com ambos os sexos ou deve ser com homens numa roda e mulheres em outra? Eu vou só falar uma história muito interessante, depois Isabel e Caetana complementam se quiserem, né? A maioria são mulheres, mas é claro que pode e deve, eu acho que é importante, é muito mais rico se for misturado, né? Não estamos mais nessa era de separar homens para um lado, mulheres para o outro, não. Né? É até importante que estejam todos juntos, né? E eu me lembro de uma história que aconteceu, muito interessante, uma vez que chegou lá um homem e ele estava indo pela primeira vez. E aí ele chegou e estava assim muito aborrecido. Lembra, né, Isabel? Estava assim muito... Eu lembro dessa história que tu contou para nós também, né? Você lembra, Caetano? E aí ele viu ali todo mundo andando para lá e para cá, as pessoas entrando na sala, procurando suas rodas, ele estava ali meio perdido, aí ele chegou para mim e falou assim, escuta, vai demorar muito para entregar a cesta? Porque as cestas são entregues ao final da roda, né? Vai demorar muito? Aí eu falei assim, não, senhor, assim que acabar a roda, vai ser entregue. Aí ele disse, eu cheguei aqui cedo, se eu soubesse, eu tinha vindo mais tarde, na hora de pegar a sacola. A gente sabe que que as pessoas têm essa ideia, né? A gente tem que estar preparado para isso, não tomar como pessoal, entender que é assim mesmo, né? E aí eu falei assim, não, mas não vai demorar não, tal. Aí ele disse assim, olha, tem mais uma, hein? Não adianta querer me colocar numa dessas salas aí, cheia de mulher, porque eu não vou ficar. Só tem mulher. Aí eu me lembrei que tinha um grupo que tinham 2 homens, né? Porque a maioria são mulheres. E aí eu falei assim, não, eu vou colocar o senhor num grupo que tenha homens. Aí eu coloquei ele nesse grupo, eu estava rezando para que os homens tivessem ido, para que não tivessem faltado naquele dia, né? E ele ficou, então, lá naquele grupo,
E foi, assim, muito interessante, porque as facilitadoras daquele grupo depois vieram nos contar como foi importante para ele participar, né? Como ele desabafou. Isabel pode falar melhor aí agora o que aconteceu, né, Isabel? Não, ele gostou muito, né? Ele desabafou, falou que voltaria, porque a gente, às vezes, eles ficam meio receosos indo a primeira vez, né? E ele passou a participar realmente das rodas, né, Lourdes? É verdade. Porque ele não... Primeiramente, ele ficou assustado, né? Até meio raivoso, vamos dizer assim, se a gente pode. Mas depois ele deu depoimento de como é importante para ele aquela roda de conversa. E tivemos também um outro, né, Lourdes? Um caso até muito sério, que a gente tem que interferir com a família, porque ele se sentiu tão à vontade de se colocar na roda de conversa, e era um caso realmente sério, né, de violência. E aí a gente deu todo o encaminhamento para ele, para a esposa, para a família. Você vê como a roda é importante para que eles possam se colocar. E aí também uma coisa muito importante é que muitos depois conseguem emprego, né, um pouco melhor, porque passam a saber falar, a saber escutar, a saber colocar uma roupa e ir lá no shopping, conseguir um emprego. E na hora de falar, de fazer, né, de preencher um questionário, elas já preenchem melhor. Então, tudo isso a gente tem de retorno dessas famílias que a gente atende lá na SESG, que são 4 grupos, 3 grupos de 20 e um grupo de 25. É um grupo maior que é de idosos, deficientes. Tá? Eu queria só acrescentar, queria acrescentar rápido, né, a esse item, a importância da presença de todos, como a Lourdes falou, né? Porque na roda, os homens, de uma maneira geral, eles têm uma prevenção com relação a falar de si, a lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, né? E quando eles estão na roda, eles passam a perceber que aquela dificuldade não é só dele e que os problemas que eles estão passando também não. Então, essa roda tem momento que uns vão falar mais, tem outros que vão falar menos. Daqui a pouco, aquele que não falava, ele começa a ser estimulado a falar. Então, por isso a importância da roda, né? Porque lá eles se sentem mais à vontade. Nós estamos todos no mesmo nível. Quem coordena e quem está participando. Então, eles se sentem iguais, eles se sentem participantes daquele grupo. E isso é muito importante. Eu tive um depoimento de uma pessoa que era motorista de ônibus. E depois de várias rodas que ele participou, um dia conversando, ele falou assim: poxa, eu nunca pensei que eu fosse me abrir, conversar tanto. Você sabe que eu estava com muito medo de atropelar alguém, matar alguém, porque eu estava com tantos problemas na minha vida, né, que eu vivia perturbando a minha cabeça. E para você ver como essa roda ela é também terapêutica, porque o único trabalho que foi feito com ele foi na roda, junto com todos, dando oportunidade de trazer à tona as suas questões, ele poder trocar com as pessoas, não só conosco. Nós também não nos colocamos, né, Lourdes? Eles ficam, Caetana. Como, Lourdes? Não, é que eu estou com problema no meu som, desculpe, gente. Isabel, foi Isabel que falou. Oi, Isabel. Bom, enquanto ela me ouve, né? Então, o que eu estava colocando que esse grupo ele é terapêutico, porque ajuda a pessoa a se encontrar. Ele não se sente o único, né, com problema. E o que eu ia colocar é que nós não somos detentora do conhecimento, né? Nós conhecemos, nós nos preparamos porque somos pessoas responsáveis diante daquele trabalho, daquela tarefa. Como um professor que vai dar uma aula, se ele é um professor responsável, no mínimo ele prepara um planejamento mínimo necessário da aula dele, né? Assim, nós que vamos preparar a roda de conversa temos que fazer.
mas eles ficam, e nessa postura eles têm coragem de falar, de perguntar, não logo de primeira vez. Tem alguns que sim, mas tem outros não. Então a gente respeita também isso, seja homem, seja mulher, mas todos devem e podem participar. Outra pergunta aqui, né, que a gente pode botar numa só, é se há limite de participantes na roda e se tem idade mínima para participar. Eu falei um pouco sobre isso, mas acho que passou assim, né? O ideal é que seja a roda não seja muito grande, para que possa favorecer a interação, né? Eu penso que, assim, um número de 15 estaria bom, né? Mas, de maneira nenhuma, passar de 20, né? Porque já é mais difícil a gente ter ali aquele... Né, fazer o acompanhamento, né, Lu? Fazer esse acompanhamento, mesmo sendo 2 facilitadores, e para que haja uma maior intimidade, vamos dizer assim, né? Porque, como a Caetana estava falando, às vezes não dá, a pessoa não se abre e tal, mas com o tempo vai. Mas com o tempo ela vai se sentindo à vontade para falar. Por quê? Porque está começando a criar vínculos. Se for um grupo muito grande, isso não vai acontecer tão facilmente, né? Então, demora mais, né? Exatamente, né? E com ambos os sexos vai ser muito mais rico, né? Aí eu vivi, eu não me lembro da outra questão que estava junto. Limite mínimo e se... Criança pode participar. Caetana. Não. Só um instantinho, Edivaldo, só um minuto. Olha, a questão da criança participar, não. Também é um trabalho para os adultos. A criança, ela não é membro ali daquela roda, tá? A gente até depois, se der tempo, fala sobre essa questão da criança, mas para ser membro ali daquela roda, não. São adultos. A gente, por causa dos objetivos. Foge aos objetivos, né? A idade mínima seria, sei lá, 18 anos, vamos supor. Mas, enfim, que sejam adultos, né? E só mais uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte: qualquer ação, ela pode ser terapêutica, praticado por qualquer um. Alguém que toque uma música, né? Um teclado, um piano, um violino, qualquer coisa, um canto, isso pode exercer uma ação terapêutica. Não necessariamente é uma psicoterapia. Isso. Psicoterapia é outra coisa. Quem faz são profissionais. Agora, ações terapêuticas, todos nós, qualquer um, pode realizar. Então, a roda de conversa tem uma ação terapêutica, embora não seja, como o Edivaldo bem falou, psicoterapia, tá? Desculpa, Edivaldo. Eu queria só lembrar, de novo, o livro. Na página 52, todas as equipes do ápice deveriam conhecer esse material da FEB, né? Página 52, ele sugere que é um livro de orientação, não é um livro de imposição. Diz assim: a experiência demonstra ser mais produtiva a formação de grupos de 15 frequentadores aproximadamente. Tá? Isso que a Lourdes trouxe. E nessa mesma página, aquilo que a Lourdes apresentou, aquele hall de temas, eles chamam de temas geradores. Lembra que a Lourdes falou que ela procura ouvir antes, no começo do ano, o que eles querem trabalhar? O Mário Barbosa também trabalhava assim nesse livro. Né? Tem que partir dele, são temas geradores, tá? A partir dos quais você organiza a roda de conversa. Tá? Edivaldo, eu queria só complementar, dentro dessa tua fala, a questão do tema. A gente pode até estar preparado para um tema, mas se acontece um fato que afete muito um dos participantes do grupo, é necessário que a gente pare e tente esclarecer, trabalhar aquela questão que aquela pessoa está trazendo. Nós não podemos dizer, não, depois a gente vai falar disso, porque hoje nós nos planejamos para falar sobre as dificuldades da vida. Né? Aquela é uma dificuldade da vida. E que nós temos que, naquele instante,
A gente pode até dizer, olha, na próxima semana a gente pode trazer mais elementos para você, se a gente não esclarecer totalmente, mas a gente deve ter um foco de atenção para esses problemas que poderão surgir ao longo das rodas de conversa. Isso que a Caetana está falando está aqui na proposta do Mário. Do Mário O Mário Barbosa, trabalhava exatamente. dessa forma. Tá? Aprendi o Mário aí, viu, trabalhava gente? dessa forma. Porque a roda de conversa ela é intencional, ela é uma proposta de educação não formal, intencional. Ela tem planejamento, como foi dito, mas ela não é engessada. Ela segue o ritmo do próprio grupo, da demanda do grupo. Está aqui, tá? E uma coisa interessante também, que eu vi ali no chat uma pergunta, é se há revezamento dos membros na roda. É importante que não haja. Justamente para que possa formar vínculo ali. Não é cada roda de acordo com as pessoas que vão, não. São aquelas pessoas. Se tem outras pessoas, então forma-se outra roda para se vincularem àquela roda, para que a gente possa justamente desenvolver esse trabalho, essa metodologia, né? Exatamente. Tá? E aqui tem uma pergunta também que eu vi, se pode fazer Lourdes, em uma hora. Lourdes, antes de você falar, só para lembrar os espíritas, né? Isso que a Lourdes está chamando a atenção de maneira muito apropriada, no século XIX, um pedagogo, o Allan Kardec, anota no Livro dos Médiuns, eu vou colocar aqui no chat o item, 331. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes de seus membros e formam como um feixe. Agora, se fica um entra e sai no grupo, a cada dia entra um, sai outro, como é que você vai formar esse ser coletivo, essa unidade? Aí qualquer coisa, vamos lá, 331 do Livro dos Médiuns, tá? Isso. Edivaldo, tem uma pergunta aqui, se pode fazer a reunião em uma hora. Uma hora é tempo mais do que suficiente para fazer a reunião, que a gente, né, com aquele roteiro, a gente acaba nem utilizando uma hora. Mas, só uma dúvida, vai ter como distribuir aquele material das rodas de conversa, onde está para as pessoas? Tem uma pergunta aí onde encontra e não conseguiu encontrar. Por isso que a gente está disponibilizando um formulário pequeno, a pessoa vai botar o nome, o nome, o e-mail, todo esse material, a gravação, referência bibliográfica, a gente vai mandar, vai disponibilizar. Porque, como você, esse jeito seu, que eu admiro, você é muito assertiva, temos que ser assertivos. Quem participa de eventos há muito tempo, sabe? Todo mundo quer sair do evento com uma pastinha na mão, com material. E às vezes, o material é para a gaveta. Tá? Para que esse material seja bem aproveitado, ele não é uma fórmula mágica, ele não é uma panaceia, ele não é um remédio para todos os males, ele está em aperfeiçoamento para quem está participando. E nós estamos oferecendo, quem está participando, quiser aplicar, nós estamos prontos a trocar, dar apoio. A Lourdes, Caetana, o Íris, a Isabel, eu estaremos aí para isso. Para que, senão é um documento que a pessoa pega e acha bonitinho, porque os slides aí são lindos, mas o que é isso? Para que serve isso? Não participou, não viu, aí não vai adiantar nada. Tá? Isso aqui não o que ela apresentou não é uma receita de bolo, que pega e dá para qualquer um fazer. A ideia, inclusive, esse é o primeiro momento, a gente está divulgando, adiante, a gente quer oferecer, por isso que a gente quer começar uma relação com quem está aqui, para depois oferecer. O Labs vai oferecer uma formação de facilitadores. Tá? Então, isso é uma sequência. Tá bom? Tá bom, obrigada.
Também está sendo gravado, sim, tá? E vai ficar no YouTube, no YouTube pela AMA, tá? Dá para acessar tranquilamente. E todas as pessoas que estão colocando aqui o e-mail, eu vou encaminhar o link por e-mail, tá? Acho que tem mais uma pergunta aqui que eu vi A sobre... Isabel, uma referência que eu acho que é muito legal que ela pode trazer para a gente, porque duas situações, né? Porque a Isabel ela fica sempre ali no acolhimento geral. Então, ela acolhe as pessoas como um todo ali no início do trabalho, ela orienta os grupos, ela faz os atendimentos, né, o acolhimento inicial, depois as pessoas vão para as salas fazerem as rodas de conversa. E aí, depois, conforme as pessoas vão descendo, a Isabel vai, junto com as outras pessoas, recebendo essas pessoas para a entrega da cesta, né, fraterna, da cesta de alimentos. E ela percebeu uma diferença na convivência ali das pessoas, de um modo geral, assim como agora também ela tem percebido a falta que as pessoas estão, às vezes, comunicando. Né, Isabel? Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Eu estou de retorno, não vi vocês, me desculpem. Eu estou conseguindo vir. Eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. E eu não consigo ouvir você. Não consigo. Eu vi a Caetana, eu sou o movimento labial da Lourdes, mas eu não consigo ouvir o que vocês estão falando. Ah, tá. Eu acho que é um problema aqui no meu celular. Já tirei o fone, conectei. Eu não estou conseguindo ouvir o que vocês estão falando. Okay. Gostaria de participar. Desculpe, mas eu não estou conseguindo ter o retorno do que vocês estão falando. Tá. Eu só vejo o movimento labial, mas não consigo. Não, era só para acrescentar, assim, Isabel falaria com muito mais propriedade, porque ela é que vivencia isso. Mas a Isabel conseguiu perceber uma diferença grande na convivência das pessoas, entre os próprios participantes, uma convivência mais fraterna, mais amistosa, sabe, mais próxima, mais acolhedora, né? Depois do tempo, né, do desenvolvimento das rodas de conversa. E agora, nesse momento da pandemia, a gente não está fazendo as rodas, né? As pessoas vão lá para as que têm maior necessidade, né? E as pessoas vão lá para receber a cesta, mas a gente não consegue fazer as rodas porque é presencial, né? E as pessoas têm perguntado: quando é que vai voltar? A gente está sentindo falta da roda, a gente queria poder estar fazendo e tal. E a Isabel fica: não, calma, não vai voltar, tem paciência, assim que for possível, né? Então, isso também é um retorno positivo para a gente. A Flávia está fazendo uma pergunta, a Flávia Quadrelli, se ela estiver aí ainda, por favor, Flávia, se você não preencheu o formulário, deixa aí pelo menos o seu e-mail para a gente atender a sua solicitação, tá bom? Ok, Vivi? Então, eu devolvo a palavra para o Edivaldo para fazer o encerramento, tá? Se quiser falar alguma coisa mais, lembrando, né, aqueles encontros. Estou entendendo. Eu não estou ouvindo o Edivaldo, Vivi. Tu estás ouvindo, Vivi? Não, vou abrir agora. Ah, tá. Vivi, pode colocar aqui a da proteção social, tá? Por favor. Eu quero lembrar de novo que essas rodas de conversa, a gente trouxe exemplo de uma casa espírita, mas eu disse aqui que isso é uma ferramenta a ser utilizada também fora da casa espírita. Quando lá no final a Lourdes coloca uma relação com a passagem do Evangelho, é porque é uma casa espírita. Essa é uma parte que poderá se colocar qualquer outra indicação final, se não for uma casa espírita. Segundo, quero lembrar, e lembro sempre... Edivaldo, só exemplificando, eu trabalho numa ONG que eu não uso citações espíritas,
mas que a gente faz citações de obras que a gente acha didáticas, que poderá vir ajudá-los. Né? Outra coisa, nesse livro, tá, que é muito importante esse documento da FEB, ele diz assim, ó, isso muito importante para a roda de conversa. Ó, alguns conteúdos de vivência cristã e filosofia espírita deverão ser trazidos à discussão, por isso que a Lourdes coloca, tem essa liberdade, dos temas geradores, sempre sobre o enfoque do diálogo interreligioso e filosófico, sem imposições, com incentivo e total respeito à manifestação das crenças, opiniões de todos os integrantes do grupo. Como eu conheço essa casa há muito tempo, o trabalho da Isabel, da presidente que está aí até conosco, a Zaira, da Luz, eu sei que eles seguem isso. A tá? Vânia, né? Não é proibido trazer como ela trouxe. Agora, não se pode impor. Há que se respeitar a cultura. Tanto que ela trabalhou no tema diversidade, né? Cultura, valores. Isso é preciso estar muito atento a isso. Vivi, por favor, eu quero agradecer aquela lâmina, por favor, da proteção. Eu quero agradecer, estou muito feliz com a participação, foi mais um passo dado. Nós nos colocamos para isso, para colaborar com o movimento espírita, colaborar com a divulgação. E todo esse trabalho, né, foi dito que a gente precisa pensar em formação. E formação é criar uma cultura nova, né? No livro dos médiuns para os espíritas, né, Allan Kardec, como professor, pedagogo, no capítulo Método, ele fala assim, ó, quando ele fala do ensino, não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Os espíritas, nós nos acostumamos ao discurso, às palestras. Mas ele diz assim, há também o da simples conversação. Essa proposta aqui é de uma conversação. Então, o Labs trouxe isso, querendo capacitar, ajudar. Nós não somos donos da verdade, isso aqui não é definitivo, isso é um trabalho aberto a contribuições. Tá? E é nessa direção que nós vamos fazer a formação, a jornada formativa. Vivi, vai para o final, por favor, onde tem o convite, por favor. A última parte aí disso, da lâmina. Vivi, você está me ouvindo? Vivi? Oi, Vivi. Só um minuto, Edivaldo. Ah, tá. Desculpe, eu sei que... Edivaldo? É lá no final. Sim. Ficou uma dúvida na relação desses grupos, né? Quando se dividem em 3, né, com as suas facilitadoras, me surgiu uma dúvida. Esses grupos, eles têm um tempo razoável para ficarem ali ou eles são revezados, os participantes dos grupos, eles se revezam depois de um certo tempo em prol da integração do grupo como um todo, dos frequentadores? Eu fiquei com essa dúvida. Não sei se me fiz entender. Não sei se me fiz entender, Lourdes. Olha, deixa eu ver se eu também entendi a pergunta. Sim. Os grupos são assim, levam uns 50 minutos no total, desde o início até o fechamento, desde as boas-vindas até o fechamento. Sim. Então, aquele grupo é aquele grupo. Ele não vai ser revezado com nada, nem com ninguém. Se tem outro grupo, aquele outro grupo vai funcionar, pelo menos na nossa casa é assim. Vai funcionar naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, com outras facilitadoras. A gente não faz assim... Eu acho que o que você está perguntando é, por exemplo, o grupo A se integrar com o B se integrar com o C. Essa integração acaba acontecendo
na convivência diária ali no dia, porque as pessoas descem, vão pegar a cesta, antes do início tem o café da manhã, estão ali todos convivendo. Mas na roda de conversa, cada grupo é um grupo. Não sei se eu permanecem por um longo período nesse processo de construção terapêutica ali juntos, né? Ah, sim, o ano inteiro. Tá ótimo, é isso mesmo. Obrigada. Eu conheço a casa e vou reforçar o que ela disse, né? Como está no documento do ápice, ele fala em acolhimento, ele não fala em plantão. A casa tem uma hora de acolhimento, é a hora da integração, é a hora de outro tipo de convivência. Essa convivência aqui é de um tipo de convivência usando a roda. Mas a convivência em torno do cafezinho, no acolhimento, no final. E a casa também pode fazer, por exemplo, atividades ao longo do ano, ou até no final do ano, de integração. O Irmã Rosa faz o bazar do afeto. É um lugar que as pessoas têm a moeda do afeto, vai todo mundo para lá, é uma festa. Esse trabalho que a Lourdes trouxe não é o trabalho da Casa Disciplinária do SAP, não é o único trabalho. Ela só faz isso. É isso e outras tantas coisas que a criatividade pode pegar todo mundo e fazer um passeio. Vamos todo mundo, acabou a pandemia, vamos para o parque. Pode ser, entendeu? Sim, bom, sim. Aí Obrigada, só finalizando, eu me lembrei agora que a gente faz assim, uma vez por ano, nós temos uma participante da casa que ela é enfermeira e ela é professora, então a gente, com essas famílias, a gente, geralmente no final do ano, a gente tira um dia para fazer um trabalho de promoção de saúde. Então ela vai, ela leva os seus alunos, aí a gente faz mede glicose, mede pressão, e ela ensina a fazer um aproveitamento de alimentos, tá? Então, é uma ação ali, aí é geral para todo mundo, aí não é roda de conversa, mas é uma ação de convivência entre todos. O Edivaldo falando me lembrou desse trabalho também. Encerrando, muito grato e feliz, eu fiquei aqui muito feliz, né? Eu já conheço o trabalho, conheço como a Lourdes trabalha, né? Tenho um profundo carinho e admiração pela Lourdes, pelo trabalho dela, pelo trabalho do Isabel e da casa, né? Eu sou muito grato a isso. Agora, queria só reforçar, primeiro, foi o Íris que colocou aí uma observação que é muito importante. Uma roda de conversa, com esse caráter que a Lourdes está colocando, eu acho que poderia, em alguns casos, até ser gravado. Mas nunca isso pode ser feito, em nenhuma hipótese, sem consultar o grupo. Porque, como o Mário coloca no livro, de novo, Mário, você constrói regras com o grupo, chamado contrato, hora de começar, hora de terminar, como vai ser feito, o respeito à palavra do outro. Então, nada pode ser feito sem consultar o grupo. Isso tem que ficar muito claro. E para que gravar? Qual é a razão? É gravar por gravar ou é gravar para que o grupo da casa depois sente, avalie, melhore o trabalho? Vai dizer isso para o grupo. Olha, nós precisamos melhorar o trabalho, precisamos aprender, vamos formar outros facilitadores, precisamos disso. Vocês permitem, tá? Enfim, tudo isso tem que ter sempre o padrão ético, o respeito pelo outro, a relação é horizontal, nunca vertical, tá? Vamos lá. Foi uma boa ideia do Íris, né? Bem pensado. Vamos, então, fazer de novo o convite. Nós começaremos o livro do Mário Barbosa, que é da proposta do Mário, que vai sofrer uma nova edição, Conviver para Amar e Servir, editora FEB. Pois bem, em outubro, nós estaremos fazendo uma jornada formativa. Eu quero voltar a lembrar. Serão 2 experiências, boas práticas, estão em andamento, está aí. Quem quiser conhecer, desce, Vivi, por favor. A querida Vivi, vamos lá. Quem quiser conhecer, entra no site. Esse material está no site da AMA,
Associação Mãe África. Ah, eu quero conhecer a Ação Parceira. Clica no primeiro. Ah, eu quero conhecer outro. Clica no segundo. E aí escolhe em qual das duas quer acompanhar, ou pode acompanhar as duas, ou pega, se for a instituição, pode separar, um grupo fica no outro, tá? Como eu disse, essas reuniões não serão mensais, provavelmente serão bimestrais, tá? E vamos usar o Classroom para estimular um trabalho individualizado, para que a pessoa organize sua agenda com seu mediador, tá? Isso é supervisão técnica, tá bom? Muito obrigado. Até o dia 1º de outubro. Vivi, se você pode, tiver chance, coloca a capa para a gente terminar com a capa, com aquele cartaz lindíssimo que você fez da resiliência. Para o pessoal babar e não faltar dia 1º de outubro às 4 horas. Só esse cartaz da Vivi já vai. Olha aí. Dia 1º de outubro, às 16 horas, com Caetana. Caetana está se preparando profundamente para trabalhar com vocês. Tá certo? Um abraço com carinho a todos e todas. Gente, agradecer, Lourdes. Muito especial para você. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Isabel. Muito, muito obrigado. Caetana também. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado, Vivi. É isso aí. Ô, Vivi, Oi? se você puder ficar um pouco, e Caetana, podem? Sim. Um pouquinho posso, porque daqui a Tá. pouco tem outra Ô, reunião. Iris, você pode ficar um pouquinho? Então, fica. Posso? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Nada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais tarde. Até outra hora. Deixa eu só parar a Iris, gravação. se você puder ficar, fica um pouquinho. Leila, muito obrigado. Edivaldo, fiquei um pouquinho só para